Em meio a tantas AUs, fangames e etc. na comunidade de Undertale, já se ficou comum ver um Sans que acaba vencendo o humano e conseguindo dar o troco após alguma alteração na história. Podemos pegar Dust Trust, Undertale Last Breath e por aí vai. AUs em que o Sans, diretamente ou indiretamente, consegue vencer o humano. Mas ainda assim, mesmo vendo várias AUs em que Sans consegue punir Frisk, Kara e chame como quiser o humano que ele tá penalizando dessa vez, não é de se ver uma AU em que o Sans, no caso, penaliza o jogador por ter feito algo que não devia. Exatamente, você que está assistindo aí, algo acima da quarta parede e que de certa forma sai completamente dos padrões que estamos acostumados nas últimas AUs de Undertale, indo para uma vibe mais Sonic.exe ou algum ARG por aí. Conheça o conceito de VHS Sans. Olá, observadores, ou posso dizer oniscientes. Afinal de contas, aqui vocês podem saber de tudo o que está acontecendo no multiverso de Undertale. E agora que eu tô fazendo alguns vídeos a mais, eu tava pensando em trazer há um tempinho o VHS Sans para esse canal. Porém, eu comecei a pensar, procurar, estudar sobre ele e ver que ele é um conceito de um projeto que ainda está em produção. Na verdade, tem muita pouca coisa sobre ele. Porém, eu comecei a ver melhor e a Fangame já ganhou um próprio nome, uma própria extensão, e eu acho que vai demorar muito para sair, até lá eu vou ter perdido a minha chance de falar sobre ele. Então eu acho que quando sair a Fangame eu vou fazer um vídeo próprio para ela com o nome da Fangame, mas antes eu queria explorar um pouquinho o conceito do próprio VHS Sans, que é um conceito de AU bem interessante e de um Sans um pouco diferente do que a gente está acostumado. E por incrível que pareça, a Wikipédia dessa AU é uma armadilha, é sério, realmente é uma armadilha. Eu vi a Wikipédia e eu já comecei a fazer o roteiro, e quando eu tentei achar o material original, eu percebi que tinha alguns erros graves, tipo algumas armadilhas, porque a Wikipédia não tá uma fonte muito confiável de AUs. Então nesse caso, pessoal, eu vim trazer aqui finalmente a história do VHS Sans pra vocês. Porém, antes de começar o vídeo, eu vou fazer uma coisa meio nostálgica e divulgar um servidor no Discord, porém não é mais o meu. Pra muita gente que não sabe, eu não tenho mais o servidor do Discord, porque tava virando uma coisa meio desgastante e não tava mais tão legal assim. Porém, eu tô engajado em outro projeto de um servidor que não é meu dessa vez, na verdade é do meu amigo Void, o cara que desenha muitas thumbs muito boas pra esse canal. Esse servidor tem a ideia de trazer todos os grandes nomes de Undertale. Então lá tá eu, o Error Sanis, o TC Dubs, o Underfan Dubs e por aí vai. Tá realmente uma coisa muito legal e que futuramente vai ganhar outras extensões. Lá tem até enciclopédia de AU, você vai poder conhecer muita gente, mas é um lugar para fãs de Undertale. Então, por favor, não vão lá esperando achar a galera do meu server, apesar de ter um pessoalzinho assim ou outro, e vão mais pelo Undertale e pelo conteúdo das AUs. É um lugar que tá valendo muito a pena e eu tô trabalhando junto com o Void para ficar bem legal. Então o link tá na descrição e no comentário fixado. E agora sim, vamos pro vídeo. O VHS Sans, ao contrário do que muitas pessoas começaram a pensar por aí, não é uma creepypasta de Undertale, não é realmente uma creepypasta, pessoal. Creepypasta é uma história de terror que se cria na internet, e o VHS Sans, na verdade, foi chamado de ARG pela criadora a princípio, exatamente. Ele era para ser um ARG de Undertale que iria contar um ponto de vista hacker da história, um ponto de vista que explora os hacks que podem acontecer em Undertale, e provavelmente o Sans iria ser o ícone dessa AU, que nem na maioria das AUs, e que ia guiar você e fazer você interagir com essa história. Por isso o nome VHS Sans, porque isso possivelmente iria ser em forma de fitas VHS, que nem histórias como o Catálogo Mandela, Marble Hornets, apesar de ser uma vibe meio diferente, e por aí vai.
o Sans iria meio que ser o responsável e a cara desse ARG de Undertale, que iria focar muito no hack do jogo. Porém, a história foi andando, ganhando trilhas sonoras e ganhando uma popularidade meio surreal, e a criadora decidiu deixar isso para mais uma fangame de Undertale do que realmente um ARG. E aí chegamos na história que conhecemos, que ainda mantém os conceitos de hack e ainda manteve o nome VHS Sans, mesmo não sendo mais esse tipo de história. E assim chegamos no Sans que realmente vocês provavelmente já ouviram falar. O VHS Sans que tem algum tipo de fetiche em dizer que tudo é a sua culpa. Mas por que ele fala que tudo é sua culpa? Qual que é a história dele? Bem, eu vou falar isso agora mesmo. A história do VHS Sans começa quando o jogador, usando Frisk Care, indo além do conceito do humano, o jogador decide hackear o jogo de Undertale, o que a gente sabe por muitas histórias que pode dar um problema. Porém, toda vez que ele tentava fazer algum hack, ele acabava caindo no Hacker Ending, que pra quem não sabe, é um final que o Toby Fox colocou que você vai chegar toda vez que você tenta hackear o Undertale, que é um final que você cai logo no fim do jogo, o Flowey tá meio que morto, digamos assim, e aí você enfim passa pela porta e recebe um aviso do Sans que diz que você é um hacker imundo e que ele não pode deixar isso passar, e no fim das contas você nem consegue fazer seus Paranauê direito. O hacker tava um pouquinho cansado disso, então ele tentou mexer nos arquivos de Undertale para remover esse Hacker Engine, exatamente. Ele queria meio que poder fazer suas paradas em paz, então ele queria remover esse final para conseguir hackear o jogo em paz. Porém, isso teve um efeito colateral muito maior do que ele esperava. De uma forma meio surreal e que não devia acontecer, obviamente, eu nunca vou ver um relato disso acontecendo na vida real, um jogador meio que foi puxado para o mundo de Undertale. Exatamente. E ao invés de remover o Hacker Engine, o Sans, que é meio que o cara que te dá o aviso, te chama de hacker imundo, ele meio que se tornou um juiz, porém um juiz muito acima do julgamento do humano que matou todo o subterrâneo. Ele tá julgando o próprio jogador por ter hackeado o jogo. E nesse caso, ele te prende nesse jogo. Do mesmo jeito que você mexia com os arquivos, agora ele tá mexendo com a sua existência. Ele é capaz de manipular sua vida, manipular o que você pode e não pode fazer, e assim ele te coloca em um julgamento meio que acima da quarta parede, saindo de toda essa história de Undertale e te julgando. E isso não tem nada a ver com rota genocida, com karma e nem nada. É uma questão muito mais do hack que você fez no jogo e do jogo tá tentando te punir por isso, de uma forma que você mesmo tá dentro da história. E assim começa a luta contra VHS Sans, um Sans que transcende a quarta parede de uma forma de te punir por ter tentado quebrar o sistema de hack do jogo. Nesse caso, isso eu acredito que foi o fandom que fez, até porque o jogo tá em produção e meio que obviamente ou isso vai ser alterado ou isso sempre foi só uma invenção. Meio que na wiki tá dizendo que temos 3 finais possíveis. Um final onde você convence o Sans de que você não é mal e ele simplesmente te liberta e fala, ah, beleza, mas aí o Gaster pode aparecer e aí convencer ele de novo, um final meio sem pé nem cabeça, e aí ele voltaria a te torturar. Outro final que mesmo preso no jogo você ia conseguir meio que acabar com esses arquivos meio que de anti-hack do Sans ao extremo e conseguir fazer o jogo voltar ao normal e aí seu PC ia queimar. E outro que seria o final mais ruim, em que o Sans ia te torturar pra sempre. Então são esses 3 finais que a fandom colocou, mas não levem eles como canônico, o jogo sequer tá feito e a gente tem no máximo uma fanmade que traz o conceito de rota genocida, que não é bem o que a fangame quer passar, e faz uma luta muito interessante, apesar de não ser oficial. A fangame em si, toda a história dela, é um mistério e tá em produção com uma estimativa para 2023 e vai se chamar de Undertale Hacker Ending. Eu não sei muito bem, mas é basicamente isso, e é isso que temos sobre VHS Sans até agora. O Sans que conseguiu meio que virar o jogo contra o jogador, não contra o humano mais.
Agora, antes de encerrar o vídeo, eu queria falar algumas curiosidades além das do ARG que eu falei no começo do vídeo. Uma curiosidade muito boa é que o VHS Sans não é um Sans do mal genérico que todo mundo tá acostumado, e muito menos um Sans que cansou de tantas rotas genocidas e todo esse clichê de quase todas as fangames de Undertale. O VHS Sans seria um Sans meio que ele não é mal, ele só tá te punindo por ter hackeado o jogo, e acho que foi dito que ele não seria cruel ou tentaria punir as outras AUs de Undertale. Então, sem fanfics dele entrando pros bad guys, porque não, pessoal, ele não é mal. Outra coisa é que acho que muita gente percebeu é que toda essa história e toda essa fangame que vai vir só tem as trilhas sonoras prontas, que são muito boas, porém ainda tá em produção. E nesse caso a gente só sabe que o Sans ele tem um alto hábito de falar que tudo é sua culpa, que é meio que um reflexo do jogo que tá tentando te punir. Não é tudo obra do Sans, é realmente uma obra do jogo que tá usando o Sans porque o Sans é quem fala com você no Hacker Engine. Então é basicamente isso. Enfim, pessoal, essa é basicamente a história do VHS Sans. Eu sei que ela é meio louca, até porque esse negócio de puxar o jogador pra dentro do jogo é meio sem nexo, tipo, como Undertale faria isso, mas a história tá propensa a mudanças, vão ter muitas revelações, e ela saiu de um ARG, pessoal, então é óbvio que vai ter uma bizarrice nesse nível, porque a ideia de um ARG é interagir com a realidade, é ser uma história fictícia que interage com o nosso mundo real. Então é basicamente isso. Quando sair a fangame Undertale The Hacker Engines, eu vou fazer um vídeo. Mas por enquanto é basicamente isso, muita coisa pode mudar, eu espero que tenham gostado do vídeo, entrem no server e até a próxima.